Fala galera, sejam bem-vindos aí a mais um episódio, né, dessa imersão, né, que estou compondo essa playlist aí para que você se aprofunde nos conhecimentos acerca de JavaScript, tá? Então, nós já vimos bastante coisa, tá? E eu só peço que você curta aí se você está gostando, se você, né, tem um comentário a deixar, deixa o teu comentário aí, compartilha para os teus amigos aí de faculdade, essa galera que está querendo aí transicionar de carreira. E eu trouxe aqui algumas maneiras da gente recuperar os seletores, né, os elementos do HTML. Eu trouxe o getElementById, eu trouxe o getElementsByClassName, o tag name também, tá? E query selector e query selector all. Eu só quero dar que você observe que a segunda e a terceira linha a gente está trazendo aí no plural, enquanto as outras a gente está trazendo no singular, exceto no query selector all, que é um plural. Deixa eu ir lá no VS Code, ele tá limpinho aqui, ó. Eu não vou precisar declarar variável, até porque você já sabe como a gente pode criar a variável, por um exemplo, parágrafo, aqui uma variável chamada parágrafo, né? Que ela receberia algum elemento ali. Eu vou fazer diretamente aqui com o document, tá? Tudo bem? Então eu só vou lá no meu HTML para criar alguns elementos para a gente poder fazer essa manipulação. Então aqui no HTML eu tenho uma tag, eu vou criar uma tag parágrafo, né? Então eu vou dar um ID a ela. Opa, ID, isso. Eu vou chamar aqui de parágrafo, tava certo, parágrafo. E eu não vou colocar texto nenhum. Eu vou inserir um texto numa tag que não tem nada escrito nela através de JavaScript, tá bom? Então, já que eu tenho um ID, eu começo aqui document, acesso o documento e getElementById, eu seleciono um elemento do meu documento que eu estou acessando, que tem aqui um parágrafo, tá? Que o ID seja parágrafo. Eu uso o ponto aqui para começar a colocar o método de inserção de texto, que pode ser o innerHTML, pode ser também o innerText, tá? Eu vou colocar aqui, ó, parágrafo, inserido com element by ID, tá? E vamos ver lá no documento o que foi que aconteceu, tá? Então eu tenho aqui, eu tinha um parágrafo, né? Deixa eu voltar aqui. Eu tenho um parágrafo no index.html que não tem nada escrito. Então, por mais que eu escreva alguma coisa aqui, olha, ação, não vai apresentar nada além do que eu pedi que o JavaScript manipulasse e transformasse. Se eu apago essa linha toda aqui que está fazendo essa manipulação, aí ele vem com o nome ação, tá? Vou voltar aqui com Ctrl Z, vou voltar aqui com Ctrl Z e eu vou escrever mais dois parágrafos, tá? Esses dois parágrafos vão ser um P com a class parágrafo, tá? E eu vou colocar aqui tag 1 e eu vou escrever um parágrafo, ponto, parágrafo com o nome tag 2. Lá no navegador nós temos o primeiro parágrafo, que é um ID parágrafo, e eu tenho mais dois parágrafos que tem a class, né, o nome da classe ali de parágrafo também. Isso não vai interferir, tá? Quando eu tenho um ID e uma classe com o mesmo nome, não interfere em nada. E agora a gente tem no exemplo lá do slide como a gente fazer a modificação. Eu vou fazer aqui o document com o tag name, getElementsByTagName, tá? Então eu vou buscar pela tag e eu vou buscar pela tag P. E eu vou fazer um innerText também aqui de escrito através de tag name. Vamos ver lá no navegador o que foi que aconteceu. Nada. Por quê? Quando eu pego
pela pluralidade, eu preciso indicar qual é o objeto que eu quero. E eu consigo indicar pelo índice. Então, eu posso colocar aqui o índice 0 e lá no navegador eu selecionei, olha só, a tag name. A primeira tag name que tinha com parágrafo foi o do ID, tá? Agora a gente vem, ó, você vê que ele sobreescreveu aqui o getElementById, né? A ação do getElementById. Isso é normal da estrutura sequencial, tá? O que você tem na linha abaixo, se você não ordenar aquilo ali, ele vai sobrescrever a ação da linha superior, tá? Então, eu vou vir agora e falar que eu quero que todos os elementos, olha, by class name, elements by class name. Então, qual é o nome da classe que eu tenho lá? Parágrafo, ok? Então, parágrafo.innerText vai receber, olha, escrito por class name. Então, esse texto vai ser manipulado através do class name. E lá no navegador vai acontecer a mesma coisa, não vai acontecer nada, olha. Porque quando a gente tem essas duas pluralidades aqui, a gente está trabalhando com array de objetos. E eu preciso localizar elas para poder fazer a modificação, a manipulação. Eu coloquei o índice 0, que vai ser a primeira classe com o nome parágrafo. Vamos ver lá, olha, escrito por class name. Agora sim tá certo, escrito por class name. Se eu mudar, se eu colocar aqui o índice 1, ele vai lá para o segundo parágrafo. Olha só, escrito por class name. Deixa eu colocar aqui no 0 novamente. Perfeito, tá? Deixa eu voltar lá para o slide para ver o que é que vem depois. Então aqui no slide eu pego o Query Selector, tá? Então eu vou selecionar aqui Document, Query Selector, e eu quero o seletor P de parágrafo. E eu vou fazer um inner HTML, ou poderia ser um inner text também. Eu vou escrever aqui, ó, escrito por Query Selector. Vamos ver lá no navegador o que aconteceu. Então, aqui no navegador, a gente pegou o primeiro seletor, tá? Que é aquele que tem o ID. E por que ele faz isso? Porque o Query Selector, ele seleciona o primeiro elemento que tem aquele nome, tá? Será que eu consigo fazer uma manipulação através de array? Vamos ver. Eu coloquei o índice 1, vou lá no navegador e vou ver se ele fez a manipulação, tá? Ele não faz a manipulação com o Query Selector, a não ser com os by class name e o by tag name, ok? Então, eu devo tirar esse indexador aqui para ele poder funcionar de forma correta. E agora eu vou fazer o document.get Query Selector All, tá? Eu vou selecionar todos os parágrafos mais uma vez e fazer um inner HTML aqui de só vou escrever Query Selector All. Vamos ver lá no navegador o que é que acontece. Ele não pegou nada. Mais uma vez, vamos ver se precisa de indexação, tá? Eu vou colocar aqui a indexação. Vou colocar o 0, não, dessa vez eu vou colocar o 2, ok? Porque eu estou selecionando todos os parágrafos. E deixa eu ver aqui como foi que ficou. Query Selector All. Eu peguei o último seletor, eu mudei o último seletor. Então, a gente consegue indexar pela pluralidade, tá? Que está prevista aqui no getElementsByTagName, o getElementsByClassName e o Query Selector All. E a gente pode pegar também, por um exemplo, e o Query Selector All, a gente pode colocar aqui um ponto, escrever o nome parágrafo, e aí ele não vai encontrar nenhum índice 2, porque só temos 2 parágrafos com a classe parágrafo, e para eu poder selecionar o primeiro ou o segundo, eu teria que colocar 0 ou 1.
vou lá no navegador para mostrar isso para vocês. Vocês veem que não tem nenhuma modificação do HTML para o que tem no render aqui, tá? do navegador. Voltando, eu coloco o índice 1, o segundo parágrafo que tem a class name parágrafo deve mudar. E tá aqui, ó, query selector all. E eu posso fazer essa alteração com o 0 também. E a segunda classe parágrafo, ela vai permanecer com o que tem escrito no HTML. Aqui, olha só o que tem escrito no HTML, para você lembrar, tag 1 no primeiro, tag 2 no segundo. E no navegador, query selector all. E o segundo parágrafo com a classe, ela está com o nome previsto lá no HTML, tudo bem? A gente vai ficando por aqui. Essas são as maneiras mais comuns, né, de utilizar busca de seletores através do JavaScript. Eu espero que você treine sobre isso, tá? E a gente vai se aprofundar em mais conhecimento nos próximos vídeos. Fica comigo e até o próximo.